Tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz e essa é a nossa disciplina Manejo de Crises e Emergências em Saúde Mental, da pós-graduação em Saúde Mental, com abordagens integradas em atenção, intervenção e reabilitação psicossocial da Faculdade Olga Metti. Essa é a aula 2 sobre APM, a agitação psicomotora, ou seja, é a parte 2. E eu trago agora informações relevantes com relação ao manejo. Os métodos tradicionais de tratamento da agitação, especialmente em emergências, pronto-socorros, costumam ser contenção e restrição involuntária dos usuários. Entretanto, há cada vez mais estudos mostrando que intervenções não coercitivas realizadas com genuíno comprometimento têm mais sucesso do que se imaginaria inicialmente. Eu apresento, então, aqui algumas intervenções possíveis nessas situações para a nossa reflexão, de maneira a proporcionar um melhor suporte em saúde mental, garantindo o cuidado e o respeito aos direitos do usuário, seguindo os princípios norteadores do Sistema Único de Saúde e da reforma psiquiátrica que inspira a nossa fala, investindo nos serviços de atenção primária como orientadora no cuidado dos centros de atenção psicossocial como serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos. Boa parte do que está sendo colocado aqui para vocês é a adaptação do consenso elaborado pela Associação Americana de Emergência Psiquiátrica, é o chamado Project Beta De-Escalation Work Office, e as modificações que foram feitas visaram apenas manter a coerência com o modelo vigente em nosso país, que é o SUS. Então, quais são os objetivos na abordagem de uma pessoa agitada ou agressiva? Primeiro, o objetivo é garantir a segurança da pessoa, dos que estão com ela, ali naquele instante, para ajudar a equipe da saúde e das pessoas que estão ali na área. Segundo, é ajudar a pessoa que está agitada a controlar suas emoções, a sua irritação e manter ou reassumir o controle do seu próprio comportamento. Terceiro, é evitar o uso de restrição o máximo possível e tentar resolver a situação no seu próprio território. Evitar intervenções coercitivas, por quê? Porque a tendência é que elas contribuam para o aumento da agitação. É preciso que a gente se lembre que não se acalma um usuário assumindo uma postura dominante sobre ele, como eu já falei, o que inclusive exigiria submissão do outro. O mais adequado, na verdade, é agir para ajudar a pessoa a se acalmar ela mesma de uma forma colaborativa. Também deve ser evitado o uso de medicação prematuramente, porque pode ser compreendido pela pessoa como um descaso ou uma desatenção de sua parte, gerando um sentimento de rejeição, de humilhação, que pode inclusive piorar a agitação e a violência. A agitação, gente, é um comportamento que pode estar associado a diferentes emoções e costuma existir numa espécie de contínuo. Além disso, a pessoa agitada pode agir de uma forma provocativa, uma forma questionadora, desafiadora, questionando ali a competência de quem quer ajudá-la naquele instante. Alguns indivíduos, tentando encobrir suas próprias vulnerabilidades, são sensíveis e hábeis em detectar as vulnerabilidades dos outros, focando-se nelas. Assim, para lidar com essas situações, os profissionais precisam ser capazes de reconhecer, precisam ser capazes de controlar suas questões contratransferenciais e é preciso que eles também entendam suas próprias reações negativas, controlando a tendência a retaliar, a discutir, a agir na defensiva, porque esse tipo de comportamento só contribui de forma negativa, piorando a situação. A presença de um transtorno mental não prediz se ocorrerá um comportamento violento, a gente não tem como saber, embora existam alguns fatores de risco envolvidos, a gente sabe também disso.
Entre esses fatores encontram-se os seguintes: o jovem do sexo masculino que está com intoxicação alcoólica, abordada também, a gente vai falar sobre isso nessa disciplina, com histórico de comportamento violento prévio, com quadros psicóticos anteriores, com histórico de automutilação, com condutas consideradas delinquentes. Isso não significa que alguém com alguma dessas características necessariamente evoluirá para um comportamento violento, a gente sabe disso. Mas somente quer dizer que o risco pode ser maior de acontecer. Então eu apresento a vocês, nesse momento, algumas características que são importantes relativamente à ambiência no atendimento de uma pessoa que está em agitação. A ambiência no atendimento é importante. Ao atender uma pessoa agitada e com a qual se pretende estabelecer um diálogo, é importante delimitar um ambiente estável, com menos estímulos, um ambiente calmo e, se possível, com mais privacidade. Independente do local do atendimento, é prudente retirar desse lugar os materiais que podem ser prejudiciais à integridade física, como coisas que podem ser usadas como armas, materiais pontiagudos, objetos que possam ser arremessados, entre outros, mantendo ali também atento o monitoramento dos objetos que não podem ser removidos, por exemplo, um computador. Aí a gente vai ter que dar um jeito, Além disso, é importante que o profissional se posicione próximo a uma saída, para que, se for preciso, ele consiga escapar numa circunstância de violência. É bom destacar aqui também que a intenção de minimizar o risco das pessoas para que elas não se machuquem e não machuquem os outros. Mas é importante avaliar a singularidade da situação para que sua ação enquanto profissional possa favorecer o alívio do sofrimento da pessoa que está causando aquela agitação. Isso porque, em algumas situações, essa alteração do ambiente pode ser geradora de mais sofrimento ou de desconfiança da parte da pessoa que está lá em sofrimento. E pode representar a sensação de desvalorização, até mesmo quebra de confiança buscada no acolhimento para o cuidado. Então, nessas situações, cabe, como a gente já falou, que outros membros da equipe estejam por perto, talvez não na cena, mas disponíveis por ali para serem acionados caso haja uma necessidade imediata que seja avaliada ali, podendo vir ao encontro de vocês de tempos em tempos, inclusive para reavaliar as necessidades do cuidado. No caso de você avaliar que o ambiente não é o mais adequado para o acolhimento da situação de crise, é importante que você esteja atento a outras possibilidades em locais próximos que possam parecer mais adequadas, e é importante manifestar essa percepção, essa perspectiva, propondo ou conduzindo a situação de modo a favorecer esse processo junto à pessoa que está ali em situação de acolhimento em agitação psicomotora. O fundamental aqui é que a pessoa faça parte desse processo decisório e seja comunicada das ações realizadas e de suas intenções. Manter ou não a presença de familiares no atendimento ao indivíduo agitado vai depender disso. Acalmá-lo ou piorar a sua agitação. Caso surjam discordâncias ou conflitos associados diretamente aos familiares presentes, é óbvio que fica melhor que eles se afastem. Também é importante reforçar, caso seja necessário, que a violência não será tolerada. Um profissional calmo, um profissional interessado, que tenha postura congruente com o que ele diz, que mantenha uma linguagem clara, sem jargão, sem infantilizar a pessoa, é o mais indicado. Ideal que, na verdade, uma única pessoa deve conversar com quem está agitado. Os outros profissionais ajudam, afastando pessoas próximas e colaborando para a criação de um ambiente um pouco mais tranquilo. Óbvio que tudo isso é muito desafiador. Estamos apresentando aqui uma perspectiva teórica. E preciso que se diga que a gente vai tentar adaptar de acordo com a circunstância como ela se apresenta para nós.
Então a gente vai gradativamente buscando uma ambiência acolhedora para poder propiciar o acolhimento necessário. Próxima aula a gente continua. Vamos lá para a parte 3. Um grande abraço. Tchau, tchau.